Hoje é a última escola dominical do mês de abril. Dia 28 de abril. Essa piada desde 2010, né? Já devia imaginar. Você melhorou, né? Hã? Você melhorou. Tô melhorando. Tô 100% não, mas já tô uns Você tá com cara de dengoso. 92%. Eu sou o Carlinhos Pintadinho. Qual vai ser o assunto do próximo? Não sabemos ainda. Mas ainda tem. Vai, Tem hoje, mas domingo que vem. O próximo assunto é Se alguém quiser dar uma sugestão. Nós pegamos 5 sugestões. Você lembra uma vez que foi feita uma votação lá na Comur? Deu 5 opções. Qual que era o assunto que os irmãos queriam? Pode ser feito. Por que não? Faz uma sugestão, já que eu pedi para o pastor já tem um mês, já ele não fala. Faz um sugere sorteio, para pega ele. os papelzinhos, coloca Depende assim, pegar as sugestões que tiverem, nós podemos considerar Pode. e trabalhar em cima dela. Faz a sua sugestão, tem um assunto assim para você. Põe num papelzinho, lá põe numa sacolinha, sacola, você põe a mãozinha lá. Você está parecendo muito, sabe quem? O Ozzy Osbourne. Eu vou tirar isso aqui. Demais da conta. Põe o óculos aí. A camisa, o óculos e o cabelo. Ah lá, o cabelo, o óculos. Só falta um morceguinho batendo na boca. Mas hoje estamos na reta final do nosso estudo, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas 5:22, 5:22 e 23, está escrito o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, autocontrole, temperança. Né? Pode ser, a palavra no grego é egikrateia ou encrateia, que vem de kratia. Kratia é poder, senhorio, governo, capacidade de gestão. Né? Então a encrateia ou a egikrateia é o que nós poderíamos traduzir. Algumas traduções colocam temperança. Na minha tradução aqui está domínio próprio. Na King James, né, é autocontrole, self-control. Né, é o autocontrole. Que egikrateia significa aquele que tem o poder de se autogovernar. Né, o poder, o senhorio sobre si mesmo. Que na realidade é uma palavra enganosa, assim, a tradução, porque nós estamos falando do fruto do Espírito, algo que é produzido pela dependência do Espírito. E essa palavra autocontrole, self-control, controle, domínio próprio, dá a entender que é algo que você mesmo produz, mas não é. Nós vamos ver que, na realidade, isso é algo que é produzido pela dependência do Espírito. É uma coisa exclusiva, são as qualidades do próprio Espírito, que é o próprio eterno. Exatamente. Eu gosto desse Qualidades, o eterno. Totais. Não tem Sim. nada a ver com o homem em si. Não. Mas, como você está falando, na atuação de achar a tradução, essa colocação. Sem mim nada podeis fazer, né? Uma carne para nada aproveita. O homem não é reformado, o Deus deleta e faz outro, recria. Né? Isso é uma doutrina bíblica. E se tem uma coisa que está faltando no mundo de hoje, quando você liga o noticiário, eu diria que 97,35% do que acontece ali, do que é noticiado, é por falta de encrateia, é por falta de domínio próprio. É o que está faltando no mundo de hoje. Alguém não controla a ganância, uma barragem se rompe. Alguém não controla a esfomeagem, o desejo, o poder de dinheiro. Alguém não controla a própria ganância, a verba da saúde, da estrada, da merenda escolar vai embora.
Isso tem consequências, as pessoas morrem. Alguém não controla o ciúme e a ira, mas um feminicídio lá no noticiário, tem todo dia. Todo dia tem. Parece que depois que inventaram essa palavra, Piorou a situação. aí que piorou. Antes não tivesse inventado essa palavra, né, feminicídio. Alguém não controla a pressa, a impaciência e o pé direito, o que acontece? Acidente nas estradas, colisão frontal, não sei o que, a família inteira, o ônibus inteiro, morre, ribanceira, tudo é falta de autocontrole. Alguém não controla a própria língua, mais um escândalo. A Bíblia fala que a língua é o pior, né? Mais um escândalo. O Bolsonaro fala lá uma porcaria lá, qualquer coisa. O pessoal pega no pé por qualquer coisa, só porque a menina cruzou os braços, gente. Vocês viram essa notícia? Só porque a menina ficou com a cara amarrada lá, deu um maior banzé lá, não sei o quê. Ou ele teve que ir lá na casa da menina, porque do jeito que o pessoal tá, eles iam apedrejar aquela casa, pôr fogo na menina, bater na família. Mas ele também tem autocontrole, porque ele se mantém nessa posição. E para se manter nessa posição de corrupção e de outras coisas, ele tem que ter autocontrole. Mas... É uma contradição, de fato, porque o controle é como você falou, ele não é total, essa é parcial, é pontual. Pontual. A pessoa tem autocontrole em uma coisa, mas tem falta de controle total em outra. O que explica essa antefala que você fez, que do corpo não se aproveita nada. E nesse sentido ele não aproveita. E eu coloquei aqui, o que você viu foi que o corpo a gente depende. Então, ele te traz benefícios, sim, apesar de nós não assumirmos isso claramente, abertamente. E você depende dele para outras coisas. Como eu falei no domingo passado, se manifestar, perceber, se movimentar. Você usa desse tabernáculo, que é santuário, inclusive está escrito, estou lembrando agora, que é santuário do Espírito. Sim. Do Eterno. Então, exatamente, é isso que eu coloquei no domingo passado, de repente não foi bem compreendido. E que legal que eu estou tendo você está falando, e eu estou tendo essa oportunidade de colocar isso, para deixar bem claro nesse sentido. Não foi naquele sentido que eu falei, que o José Pedro falou, que eu estava falando, que eu estava preocupado com a carne em si. Não. Eu estava querendo demonstrar a importância que ela tem, que não está sendo acolhida por nós evangélicos. A importância do nosso corpo. Sem o corpo, você não faz nada. Agora, nesse sentido, sim, ele tem controle. Numa coisa, não tem outra. Mas mesmo nessa debilidade, ele tem controle. Porque ele mantém a sua corruptibilidade. Eu quero roubar. Ele continua roubando. E ele mantém uma ordem. Ele é sistemático, ele é sistêmico no que se refere a detalhes para manter a corrupção. Essa sua fala está me lembrando uma frase que eu li essa semana, que o corpo é um bom servo e um péssimo senhor. Não é? Se você tem ele sob controle, entenda-se do Espírito, ele tem o seu uso, como você está falando, você precisa dele. E a chave é o versículo que citou de 1 Coríntios 6:19, o nosso tabernáculo. Sim. Na realidade, eu citaria o Romanos 12. Também. Para a gente apresentar, você tem que se apresentar. Como foi, exatamente. Ele pode ser um bom servo, mas se você deixar ele mandar, isso eu lembro até da minha sogra. Como é que é a frase? O povo é um bom servo, o quê? Mas um péssimo senhor. Péssimo. A minha sogra me ensinou isso há muitos anos atrás. Ela já é idosa, já tem 20 anos. Né? Ela já era idosa, agora ela é mais idosa ainda. Mas sempre muito ativa. Eu falei assim, dona Azul, só não para, né? Apesar de estar idosa, uma pessoa muito ativa, muito cheia de disposição. Ela falou, corpo você não pode dar moleza para ele. Corpo, se você der o espaço, for na onda dele, você dança. Você vai ficar na cama. Nós vamos ver a questão que é uma sabedoria. O corpo você tem que manter lá na rédea. Senão ele só quer saber de De pecar.
Aquele senhor lá de Israel, que eu esqueci o nome dele agora, que com 80 anos ou 90 anos, foi lapso mesmo de momento meu. Eu sei quem é, mas eu não estou lembrando, subiu o nome. Que ele se mantinha, porque ele, com a idade avançada, ele se sentia jovem, pronto para a batalha. Caleb. Então é essa colocação que você o está fazendo. Caleb. É o Caleb. Você pregou umas 2 semanas. Josué 14. Que é exatamente o que você está falando, do autocontrole. Ele tem que se manter. Para ele ter disposição para ir para a guerra, ele tem que ser adestrado na guerra. Nós vamos falar sobre isso. Sobre a comparação que existe entre o crente e o atleta disciplinado. Você tem que ter exercício. Porque essa palavra encrateia, que é domínio próprio, autocontrole, ou temperança, principalmente os teólogos do século, da Idade Média lá, de 10 séculos atrás, eles interpretavam exclusivamente como o controle das coisas sexuais, mas não é. Nós vamos ver que, à medida que ele vai avançando aqui no estudo da doutrina, principalmente aqui em 1 Coríntios 9, todos os que competem, 1 Coríntios 9, 25, todos os que competem nos jogos exercitam o autocontrole, a equicratéia, em todas as coisas. Ou seja, o domínio próprio, ele não está circunscrito apenas às questões da lascívia, as questões sexuais. Isso envolve tudo, todas as coisas. Dormir demais. Preguiça, né? Dormir demais, comer demais, beber demais, falar demais, vício, amor ao dinheiro, desejo de vingança, tudo isso precisa de controle. A Marta nem disfarça. Tudo isso precisa de controle. Porque o pessoal é muito preocupado com a questão do sexual, mas não é. No meu caso, por exemplo, uma das coisas que eu preciso de controle é a questão da justiça própria, da vingança. Eu tenho uma tendência a querer equilibrar as coisas. Eu sou meio Moisés. Eu sou meio dente por dente, olho por olho. Eu não aceito assim, o casamento natural. Ele não aceita você fazer uma coisa e aquilo ficar por isso mesmo, não. Tem que ter um troco, entendeu? Tem que ter uma retribuição, tem que ter uma vingança, entendeu? Se pisa no meu pé, eu gosto de dar pelo menos umas 4 pisadas no pé do outro, com juros e correção monetária, entendeu? E isso precisa de controle. Essas coisas. 2 olho por olho, né? 2 por olho. Na realidade, qualquer hábito ou qualquer comportamento que atrapalha o progresso espiritual, a comunhão com Deus, isso precisa de controle. Comer demais, beber demais, xingar demais, falar demais, fofocar demais, querer vingar demais, sexo demais, pode ser até de menos também. Às vezes a pessoa está precisando de ir para frente. Na realidade, nem tudo aquilo que parece mal é mal. Claro. E ao contrário, tudo aquilo que parece ser bom não é bom. O inferno está cheio de boas intenções, segundo alguns. E isso é muitíssimo relativo. Isso aí é caso a caso. Isso é o Espírito Santo que vai falar para cada um. O que para Elaine não tem nada a ver, para mim pode ter a ver e vice-versa. Entendeu? Por exemplo, chocolate. Eu depois ontem, que ainda está. Foi no ponto, né? Ainda existem os resíduos pascualinos lá em casa. Comer chocolate até ontem, ainda tem, né? Ainda tem bombom lá, ainda tem trufa, ainda tem um resto de caixa de bis. Ainda tem um pedaço lá de laca branca. É porque só nós dois, eu não gosto de chocolate. Eu como chocolate, o que eu faço? Passo uns 10 minutos, eu vou lá e escovo o dente. Porque fica aquele gosto de manteiga, de gordura, de cacau na boca. Você podia ter trazido alguns para os seus alunos. Eu acho chocolate uma substância muito nauseabunda, sabe? Eu não gosto. Professor que é bonzinho traz É porque você não gosta da parafina.
Esse chocolate você comendo é péssimo. Não, é a gordura do cacau. A sensação, você come um pedaço de chocolate, aí tem um docinho. Passa uns minutos, parece que você já viu aquele batom de passar na boca quando faz frio? Parece que você comeu um trem daquele. É igual comer um batom daquele, aquela coisa amarela, branca, sei lá, cor de cima. Não vem estragar a minha visão do chocolate, não. Você já comeu o cacau? Já comeu a fruta cacau? A fruta cacau você come e fica aquele gosto pesteado na boca, né? Aquele gosto de gordura, é horrível, eu não gosto de chocolate. Para ela, para a Lulu, é algo que ela precisa do Espírito Santo. Para controlar. É chocolate. Você tem que insistir, come um pedacinho, vai, então me dá. Eu tentava ter 5 ontem. Eu não tenho problema com chocolate, tem gente que tem muito problema com chocolate. Tem gente que chocolate é pior do que droga, é pior que cocaína, cigarro, álcool. Né? Não sei se é o caso dela, ela está levantando a mão. Não, o que eu estou levantando a mão é uma coisa de chocolate. Mas você não vai confessar seu chocolatrismo. Não, eu também gosto muito. Chocolatria. Mas eu até que eu consigo me controlar, porque lá em casa é 5, todo mundo Mas gosta. é porque isso é como é que fala, né? Você tem parceiros, né? Eu tenho o controle natural da manada, né? Mas o que eu ia te falar como você falou do que tem de mais ou o que tem de menos, às vezes o pecado não é o excesso, é a falta. Eu lembrei daquele versículo. Pode ser, né? Eu lembrei daquele versículo que fala: não furte a palavra ao seu irmão. Às vezes você tem a palavra, o Espírito Santo te toca sobre alguma coisa e aquele pensamento assim, que se exploda para lá. Já que é tão muitas vezes me acontece em relação a isso, você está falando assim, que não vai ser bem recebido, ele não vai querer me ouvir. Explicar isso, a pessoa não entende mesmo, tanto faz. Também tem isso esse é pensamento. Claro, negligência. Tem milhares de passagens onde Deus tem que estimular alguns servos. Vai, não tenha medo, vai para frente, não temas, avante. Mas é um falso profeta para enganar o profeta, para o profeta morrer. É cada coisa, né? Mas tudo bem, é o teu jeito de trabalhar. Essa questão que você falou é muito interessante, porque me remete, né, à infância tenra. Porque o feto, ele nasce, a pessoa nasce, e na medida que ela vai chegar ao ponto de ter consciência do que é certo e errado, ela é condicionada pelos pais. Toda a bagagem que é passada para a criança é exclusivamente doar pai. Doar o quê? Doar, do pai e mãe. Dos pais. Pai e mãe. Doar? Não, doar. Doar. Tá. Eu entendi doação, tipo, que o pai doa Então, mas também depende dessa, ele depende exclusivamente dessa coisa, a criança. E aí, daí ela é formada a você ter talvez esse problema também de repulsa, porque de repente ficou com chocolate ou fez de uma forma misturada, alguma coisa, e você, como que essa questão do pecado é interessante nesse sentido, porque a gente já nasce pecador, mas você não tem a manifestação. São 51. Você não tem aquela manifestação aberta, você só vai ter a partir do momento que você tem consciência de si e faz a separação. Mas até fazer a separação, o pai fala, não põe o dedo ali não. Aí o menino já, para lá, o papai já falou, se colocar o dedo ali, eu vou levar choque. Então ele é condicionado, nós somos máquinas que fazemos sempre as mesmas coisas, né? Os que os pais faziam, a gente faz e mantém isso. E Deus tem uma linha diferente. Porque talvez na visão de Deus, do Eterno, a visão correta seria a manifestação do Pai com relação ao próprio Deus, ao Filho, ao condicionamento, desse espaço de tempo de ter a consciência do que é, consciência de si e do que é certo e errado, essa manifestação do próprio Deus na vida dele, mesmo porque Deus tem o poder de transformar essa criança, mesmo que ela não tenha consciência de si, mas muda
talvez uma criança que tenha essa formação tenha mais qualidades no que se refere a Deus do que uma outra qualquer. Como, por exemplo, aquele nazireado de Sansão, por exemplo, ou outros, que foram separados. Não, uma mãe chega lá, eu já pensaria no Samuel. Exatamente. O Sansão era um descontrolado. Mas depois... Um cara sem controle, sem domínio próprio. Assim como Salomão sabia o que precisava fazer, mas não fazia. O Salomão escreveu, tem até a frase dele aqui, ó, 2 frases do Salomão. Uma que mostra o valor do autocontrole. Lá em Salmo 16, 32. Aquele que é tardio em irar-se, melhor é do que o poderoso. E aquele que governa o seu espírito, melhor do que aquele que captura uma cidade, uma fortaleza. A teoria ele tinha. Esse é o valor do autocontrole. Depois ele fala sobre a necessidade do autocontrole. Um provérbio um pouquinho mais para frente, lá no 25, 28. Como uma cidade que é invadida e sem paredes, é um homem que não tem controle sobre o seu espírito. Ele sabia a teoria, mas ele era um pangaré, um panguá, que ele fez exatamente o que Deus falou para não fazer. Deus falou, não mistura com a mulherada estrangeira, não, que elas vão desviar seu coração. Foi dito e feito. Deus falou, não casa com estrangeiro, casou com centenas. Não foi com uma, não, foram com 700. Mas isso teve o resultado de Absalão, que era filho dele, né? Sim. Aí você tem o negócio. Alguma coisa não é inimigo. O Absalão era irmão dele. Hã? Absalão era irmão do Salomão. Nós estamos falando do Salomão. Mas ele era filho ele não era filho da... Ele não era filho da... Ele era, tanto que na hora de reivindicar o... Ele era meio irmão do Absalão, que era filho, sei lá de quem, claro. E ele era filho da Batseba. Tem que ser observado aí, esse é o detalhe da vírgula, que é o importante. Porque isso tudo tem um porquê. Se não tivesse acontecido aquilo, não decorreria do que aconteceu depois na história de Israel. Então, apesar, por isso que eu pessoalmente, eu tenho muito receio. Até, eu sei que a gente às vezes faz uns comentários meio toscos a respeito de... Mesmo porque do entendimento que a gente tem da palavra, de repente para não pode estar mais explícito, como você falou, o que um entende, o outro pode não entender dessa forma. Mesmo porque a escola dominical é o lugar de ser burro, né? Não, é o lugar de fazer pergunta mesmo. O lance que eu mais gosto é a escola dominical mesmo. É o lance que você põe para fora. Mas tem essa questão. Porque eu evito de falar mal. Quando se fala, por exemplo, faz uma colocação que é meio assim, eu fico receoso. Porque você tem a história está aí para exatamente mostrar. Ela teve uma consequência de consequência que moveu o mundo. Sim. Porque o mundo é movido através de Israel. Querendo ou não. Consciente ou inconsciente. Você está mandando um tchau? Não, eu estou só querendo fazer um comentário. É que o que a gente vê na história, os relatos bíblicos e toda a história da humanidade, a gente não tem que mudar a perspectiva. Você não pode ver pela visão humana. Porque pela visão humana, a gente vai sempre ver, se isso não tivesse acontecido, não teria acontecido aquilo. Como se Deus precisasse que alguém pecasse para alguma coisa acontecer. Então, essa visão é errada, no meu entendimento. Porque Deus não precisava que ninguém pecasse, não precisava de ninguém ter casado com fulano para ter Absalão para resolver algum problema. Na verdade, a gente tem que ver aí a mão e a graça e a misericórdia de Deus que poderia ter feito só. Lá no Éden, ele falou, não, eu vou tratar com o ser humano, ele vai ainda me honrar e vai me glorificar. Então, esse desdobramento desses 7.000 anos, que a gente já poderia ter vivido na plenitude, é um desdobramento desse erro, desse pecado. Por exemplo, não pode se dizer que foi bom Jesus ter sido crucificado porque alcançou os gentios. Porque, na verdade, se ele tivesse sido aceito, ele iria reinar e alcançar todos, igual vai ser no milênio. Igual já tinha sido prometido em Gênesis 12. Nossa igreja
alcançar os que ele queria da mesma forma. A gente não pode ver que o erro do ser humano é importante para o plano de Deus, porque não é. A gente tem que ver que a misericórdia de Deus permanece, ainda que o ser humano erre. Que Deus, na sua misericórdia e graça, consegue contornar a situação e fazer o nome dele ser glorificado, e tem misericórdia e graça. A gente tem que ver a misericórdia e graça de Deus, ainda que o homem peque. Né? E não o contrário, que Deus usa o pecado para... Eu já concordo discordando dos dois. Eu penso o terceiro ponto de vista. Porque é muito interessante. É bacana isso, porque eu sou diametralmente ao contrário do que Elaine pensa, exatamente nessa linha, mas diametralmente ao contrário. E é esse o grande barato da escola dominical. Pois é, e eu já divido concordando com os dois. Eu já tenho um ponto de vista que é uma síntese dos dois. O erro humano, ele é muito importante sem ter importância nenhuma. Porque é através... Eu já olho a história do ponto de vista do barato. Eu acho mó barato como é que Deus consegue usar como... como é que é o nome? Como matéria-prima. É o instrumento. Para a tessitura do seu plano, exatamente os nossos erros. Exatamente. Os nossos fracassos. Exatamente, pura Ele é um mal necessário, desnecessariamente necessário. Eu concordo com você também que a questão, olhar do ponto de vista da misericórdia é muito legal. Pura misericórdia, graça. É muito legal. Eu não precisaria estar aqui, por exemplo. Eu só estou aqui porque eu sou do contra. Porque a minha mãe quase sofreu um aborto de mim 200 vezes durante a gravidez, e eu sempre fui um cara do contra. Você falar assim, eu não quero que rasgue essa folha, é só usar a psicologia contrária comigo. Eu rasgo. E deve ser fácil, né? Se você falar assim, eu quero que você rasgue essa folha, aí eu deixo ela inteira. Aí teve um dia quando ela foi lá ao banheiro, que eu estava tentando me auto-abortar mais uma vez, ela falou assim, você quer saber do seguinte, ô feto? Você quer ir embora, você vai, se você quiser, você não vai, eu não vou te segurar mais não. Aí eu fiquei. Na hora que ela falou, se você quiser se auto-abortar e ir embora, eu dou descarga aqui em você, vai. Para onde você quiser. Aí eu não quis, aí eu parei de ser aborto. Aí eu resolvi nascer. Mas ainda nasci sob protesto, porque eu nasci com cordão umbilical todo enrolado no pescoço. De tanto que você Era para eu estar monga numa cadeira de rodas, sei lá onde, babando já há 50 e tantos anos. Mas Deus, sei lá o que tem na cabeça. Aí funciona a graça. Que resolveu me escolher. Sei lá por quê. Você não está a fim de vir para cá. De maneira nenhuma. A gente vem com até pouco tempo atrás eu discordava da minha existência. Eu achava que o mundo seria bem melhor sem eu. Mas eu estou aqui. Não é porque eu quero, é porque ele quer. Mas tem um balanço, um equilíbrio aí, por exemplo, quando Noé, Deus decidiu eliminar a raça humana em Noé. Sim. Totalmente. Aí ele viu um homem, né, a palavra dele viu um homem que estava buscando ele, que era Noé. E ele agiu com graça e misericórdia. E por causa deste homem nós estamos aqui. Porque teve o Adão e depois veio o Noé. E Deus disse, eu vou eliminar a raça humana da terra. É o tal do Gênesis 6:8. Bem colocado. A primeira vez que eu li esse versículo, sabe o que eu fiz? Eu joguei a Bíblia na parede de raiva. Na hora que eu li aqui, eu estava lendo a Bíblia, né? Opa, Deus vai deletar a humanidade. Ô, delícia. Ai, que bom. Eu nem para pensar que eu ainda estou aqui, que o mundo ainda existe. Eu estava viajando na leitura bíblica, eu ainda nem era crente. Eu falei, olha, Deus viu que o homem é mau, que a terra se multiplicou, eu me arrependo de fazer o homem, esse pesou no coração, vou acabar com o homem. Eu amei essa passagem. Mas na hora que eu li essa passagem aqui de Gênesis 6:8, esse versículo eu não esqueço. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, mas me deu um ódio, me deu uma raiva. O que esse homem tinha que estar andando no caminho de Deus? Por que ele não caiu na gandaia, igual toda a geração dele, gente? Ele simplesmente foi chamado. Esse mundo já tinha acabado, entendeu? Já tinha acabado, não estava desse monte de sofrimento, esse monte de gente roubando,
Você vai no posto de saúde, hoje tem lá 4.000 pessoas lá com dengue, lá sofrendo. Não tinha acabado isso tudo. Isso era a minha ótica, meu ponto de vista. Eu vivo porque Deus quer, e eu estou na graça porque Deus insiste. Estou na graça porque Deus insiste. Eu discordo que ele não deveria ter escolhido nenhum de nós. Entendeu? Eu acho que ele não deveria ter pagado pelo preço que ele pagou a favor da humanidade. Mas ele quis. E esse é que é o problema. Ele quer. É o grande charada. Esse é que é o problema. Ele quer. Ele quer. E aí é a minha ótica da história. Querendo ou não querendo, concordando ou não concordando, a gente cai lá em Gênesis, em Romanos 9, 10 e 11. Acaso o barro vai discutir com o oleiro? O que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer? Ele é soberano. Independente de mim, de Satanás, do anjo que caiu, do que não caiu, do que está indo para o inferno, do que está indo para o céu, ele é soberano e ele vai executar toda a vontade dele, quer queiramos, quer não, usando os nossos erros, que são necessários, mas não são necessários. Não, os nossos erros, eles ocorrem exatamente por causa da natureza, né? Pecaminosa. Pois é, como é que Deus consegue Ainda Deus administra, né? contornar, porque nós estamos falando sobre domínio próprio. Nós estamos vivendo num planeta onde existe 7 bilhões de pessoas descontroladas. Cocôs ambulantes. 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de velhos eus sem controle, que não conseguem se controlar, que não conseguem tomar boas decisões, que não conseguem fazer uma opção pela prudência na estrada, pela tolerância com a mulher que quer ir embora. Quer ir embora, vai embora. Os homens não aceitam. A mulher fala, olha, eu sou infeliz do seu lado, eu vou embora. O cara vai lá e mata a mulher, mata os meninos. Muitas vezes ele já está com outro, mas não aceita. É uma coisa as boa. pessoas... Aconteceu só semana passada, né? Acontece todo dia. Você assiste a Record? Como é que chama aquele programa que a gente assiste lá? Balanço geral. É, Balanço Geral. O padrasto atirou na esposa, atirou nos dois jovens mesmo, 22, 23 anos, eu creio. Nos dois jovens, filho dela, e se matou e pôs na casa. E o pessoal sobreviveu. Sobreviveu. Aí na quarta morreu o primeiro rapaz, na quinta morreu, de manhã morreu o rapaz e à tarde morreu a mãe. Ah, eu não sabia que Morreu os tinha três. E foram enterrados junto um filho e a mãe. Um filho morreu na quarta, isso foi no final da semana passada. Os três foram internados. Um jovem morreu na quarta, outro morreu na quinta de manhã. Os manos já se ouvia que o pessoal tinha sobrevivido, esse é o cara que se suicidou. Os três morreu. Quase uma semana depois, os três morreram. Um morreu num dia e o filho e a mãe morreram. E jovem, eu estava olhando no Facebook. Aí dentro da nossa conversa, aonde Deus é glorificado nisso? Que importância isso tem no plano de Deus? Por que isso foi incluído no plano? Isso aí é que eu acho muito doido da história. Ele é uma dualidade. A gente não aceita, a gente não gosta. A gente fala, Deus é perfeito, Deus não é. Olha, ele é uma dualidade. A morte e a vida sempre existiram, tanto que começou com Adão e Eva, teve a morte e a vida. Sempre existiu. O homem era uma dualidade, o homem era uma peça só, dele foi tirada a mulher. É uma dualidade. E as pessoas não aceitam isso. A gente tem Deus tem as duas. Muitas pessoas não aceitam. Não aceitam. Ele tem as duas capacidades. Ele cria o mal. Ele mesmo fala no relato dele. Ele criou, ele fez. E tem casos que ele fala, não preocupa, foi eu que mandei. Fui eu que mandei matar, fui eu que mandei trucidar, fui eu que mandei destroçar tudo. E a gente não aceita. Para quê? É o cego que não quer ver, pelo menos na minha opinião. Respeito todas as opiniões, estou colocando aqui. Mas ele é uma dualidade. Mas eu penso o seguinte, que nessa questão do mal, quando... Isso é chamado a doutrina da Teodiceia. Não. Depois você estuda a Teodiceia. É porque Deus mostra, Deus sempre fala que
o supra-sumo de tudo vai ser no final do milênio, que Deus quer mostrar para Satanás que ele é falido, né? Que ele não tem controle sobre o ser humano, que ele nunca vai conseguir tirar aquela sementinha lá de dentro, que é só Jesus que tira, né? E que ainda a pessoa que nasce de novo, e a gente vê muitos, a gente escuta muita coisa, não, era crente, era isso, era aquilo, e, enfim, eu penso que quando acontece, por exemplo, igual aconteceu esse negócio com, não é porque Deus quis agir com o mal, ele permitiu que aquele mal que já existe, que é a falência humana, se aflorasse, né? Então, infelizmente, é o que vai acontecer. Isso é só um exemplo desse tamanhozinho. É uma faísca, né? Porque já aconteceu tantas tragédias, tantas maldades. E tantas outras ainda acontecerão. E ainda acontecerão. Aliás, as piores ainda nem aconteceram, né? Exatamente, está por vir, né? Que é a manifestação de toda essa maldade, todo esse descontrole, a palavra que você usou, né? Descontrole humano que Satanás trouxe para o conhecimento do bem e do mal. Só pegando um contexto no que o Marcelo falou, que tem esse outro lado também, que Deus, por exemplo, mandou Saul, vai ali, elimina toda a malignia, crianças, mulheres, tudo, acaba com tudo, passa a espada em todo mundo. Deus não criou o mal, Deus permite, por causa da semente que entrou na terra através de Adão. Mas Deus, para executar seu plano, ele permite essas coisas. Saul vai, passa a espada em todo mundo, crianças, tudo, e Saul o que ele fez? Ele pegou e cumpriu, entre aspas, pela metade, e chegou afirmando que cumpriu completamente. E isso foi um problema para Israel no futuro, né? Porque ele não obedeceu como Deus tinha determinado. Então, nós, abrindo os olhos do mundo, nossa, que maldade é essa, né? Porque Saul foi rejeitado porque ele não matou tanto quanto deveria ter matado. Mas em cima do que o Geraldo está falando, a gente tem que ver que isso, aí que está o ponto também que eu penso, Geraldo. Foi uma ordem de Deus. Não foi uma questão de ele ser pecador e ter a tendência, como a gente já sabe, natural, de ser assassino. Foi uma ordem expressa, mas aí já muda o contexto da colocação do Geraldo. Você está entendendo, Geraldo? Deus mandou, porque é assim que ele trabalha. E teve outras ordens também que Deus mandou eliminar mesmo. O que eu acho mais que sempre me chama a atenção de uma ordem de Deus é uma coisa assim tão óbvia, mas para mim é tão doida, que eu acho que é um texto que você falou há pouco tempo atrás sobre casou e depois ele mandou abandonar as esposas e os filhos. Isso é lá em Oséias. Em Oséias. Isso aconteceu em Oséias, aconteceu em Neemias. Aí mandou abandonar essas mulheres e essas crianças, né? Divorcia, separa. Tem até uma cena esquisita que o cara sai churumingando atrás da mulher pela estrada fora. Isso para mim é chocante, porque assim, Deus de misericórdia, de graça, de amor, mas o interessante é que a semente ficou com essas mulheres e com essas crianças. Porque no outro caso ele mandou matar tudo, para não proliferar, vamos supor, né? Nesse caso ele deixou. É um contraste, puro contraste. Aí ele deixou. Por algum motivo. Não é isso, o de Oséias é o que mais me deixa assim meio... Mas Deus permite, mas também ali, por exemplo, Tem que ver aquela imagem, ela tem que ver aquelas mulheres. no caso de Saul lá, Deus já viu a coisa completa, né? Por causa da desobediência de Saul, o que nós vimos? Quase o povo judeu era eliminado lá com Amã, a Gagita, que é descendente desse povo lá, né? Que Deus, por questão de ser Deus, ser presciente, ele sabia, ele tinha acesso a detalhes que nós não temos, que o Saul não tinha. Que eu acho que é a chave da questão. Nós não temos nenhum direito de questionar Deus, porque a gente tem uma parte da informação. Deus tem que nós só temos uma parte. A gente pode escandalizar. Tem muitos sites que criticam Deus e a Bíblia por causa das ações dele no Velho Testamento. Tem um monte. Eu já frequentei alguns, eu nem frequento. São os caras muito bobão. Você vê que eles não entendem nada de Bíblia, né? Os caras falam uns trem que tem nada a ver. Mas, humanamente falando, quando você olha algumas coisas que tem na Bíblia, causa escândalo mesmo. Mas quem
ninguém é a criatura para julgar o Criador, porque ele tem uma visão pan. Ele conhece antes da eternidade, ele conhece a história, cada segundo, cada momento dela, ele conhece depois da história, na eternidade, ele conhece o tempo e a eternidade. Por isso, Então, ele sabe por que agora eu tenho que permitir eu fazer tal coisa, por causa do desdobramento lá na frente. A gente tem uma visão limitada. Eu xingava minha mãe, batia a cabeça na parede porque ela estava me dando injeção. Permitia que aquele cara de branco com aquele fedor de éter fosse lá em casa, baixar minha calça e enfiar seringa de metal em mim, que eu odeio até hoje. Eu vejo o filme que tem seringa, eu viro o rosto, entendeu? A gente é muito interessante. É muito interessante também você ver essa questão que se refere ao povo judeu, inclusive hoje. Porque no raciocínio judeu, eles veem dessa forma mais ampla. Nem todo mal é mal e nem todo bom é bom. Depende do que vai, o que vai nascer disso. Qual vai ser o resultado? Qual é a intenção, né? Porque, por exemplo, é sabido, pelo menos penso que todos nós sabemos, que para o judeu não existe o próprio Satanás. Satanás começou a ser personificado depois de algum tempo depois. Antes disso, ainda Deus tinha falado que Ele é que fazia o mal e o bem, enriquecer, empobrecer, doença, saúde, o que fosse. Não, já em Gênesis, Fala que o diabo... Na verdade, o livro mais antigo da Bíblia, que é Jó, já começa apresentando Satanás. Bom, eu estou falando da visão judaica. Antes de Israel. Bem antes de Israel. Talvez Jó foi contemporâneo de Abraão. Mas esse também é um livro que até é muito questionado, né? Se de fato. Aí não. Não, estou falando do contexto. Tá, mas onde você quer chegar com o argumento? Porque essa visão é interessante no que se refere ao judeu. Porque o judeu, por exemplo, a gente, igual você falou de Satanás, eu não estou te falando. Muito depois no relato bíblico, mesmo em Gênesis, ele não fala de Satanás. Fala da Não, ele não serpente. fala da serpente. Ele não fala de Satanás. Que Satanás é personificado muitos séculos depois. Depois que o judeu começou a ter contato com o tal Zoroastro, que era aquela cultura da época da dispersão, das dispersões. Pode ser que, terminologicamente falando, isso seja verdade, no termo de colocar nomes, mas o conceito em si já existia. Tanto que a Apocalipse já revela que não só o nome da serpente, que é o diabo, como o dragão. O Apocalipse é bem depois. Não, estou falando só trazendo a imagem. Por exemplo, quando Davi foi fazer o licenciamento, ele foi induzido por Satanás. Sim. Bíblia... Na realidade, Crônicas fala que foi Deus e Reis já fala que foi o diabo. Né? Também. Essas questões, né? Mas você pode falar isso depois. Mas deu a nossa hora? Deu, já estou 5 minutos atrasado. Está quase na hora. Na semana que vem, nós vamos ainda falar sobre equicratéria, self-control, temperança, domínio próprio. Na realidade, a gente falou também de outros assuntos, mas sempre é salutar. Mas por mais 1 ou 2 semanas a gente ainda vai estar falando desse assunto. Depois você vai sugerir. Ainda não sabemos qual é o nosso próximo assunto, mas vai ter algum assunto. Amém? Podemos orar?